Olá, bem-vindo à nossa aula de liderança bíblica. Espero que você esteja bem. Estamos estudando os 26 princípios de liderança bíblica e não estamos fazendo isso baseado no que existe por aí de liderança, que estudam métodos, estilos de liderança, e técnicas, etc, etc. Porque, lamentavelmente, as igrejas estão saturadas e impregnadas disso. E por outro lado, nós percebemos que há uma necessidade enorme de verdadeiros líderes bíblicos, líderes de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Por isso nós estamos tratando de liderança bíblica, princípios de liderança bíblica. Na aula de hoje, o princípio que vamos estudar é o princípio número 12, que fala que um líder tem uma consciência limpa. Lembre-se, uma boa liderança é uma questão de caráter, e o caráter justo depende de uma consciência sã. A consciência é um sistema de alerta interior que nos sinaliza quando algo que fizemos está errado. A consciência é para a nossa alma o que os sensores de dor são para o nosso corpo. Ela infringe angústia na forma de culpa toda vez que violamos o que o nosso coração nos diz ser certo. É como uma luz vermelha que se acende dentro de nós, piscando, dizendo que nós estamos ultrapassando um limite que não deveria ser ultrapassado. Então, a consciência testifica a realidade de que algum conhecimento da lei moral de Deus está inscrito em cada coração humano desde a criação. Em Romanos capítulo 2, versículo 15, Paulo disse: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. A palavra grega para consciência é suneidesis, e a raiz latina desta palavra também, da qual vem o termo inglês, de que deriva a palavra autoconhecimento, especificamente uma autoconsciência moral. É isso que significa esta palavra, autoconsciência moral. Essa capacidade de reflexão moral é um aspecto essencial do que as escrituras querem dizer quando afirma que somos feitos à imagem de Deus. A nossa sensibilidade à culpa pessoal é, portanto, uma característica fundamental da nossa humanidade e que nos distingue dos animais. Tentar reprimir a consciência é, de fato, diminuir a humanidade de alguém. A consciência, de nenhuma maneira, é infalível. Uma consciência contaminada ou mal instruída pode acusar-nos quando não somos realmente culpáveis e absolver-nos quando, de fato, estamos equivocados. Em 1 Coríntios 4:4, Paulo disse: não sei de nada contra mim, mas não sou justificado por isso. Ele sabia que a sua justificação era do próprio Deus. A consciência não é infalível de forma alguma. Uma consciência contaminada ou mal instruída pode nos acusar quando não somos realmente culpados ou nos absolver quando, na verdade, nós estamos errados. É o que Paulo, já mencionamos, né? 1 Coríntios 4:4, que diz: porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Ele também reconheceu que a consciência de algumas pessoas é intensamente fraca e se ofende facilmente. E por isso, a própria consciência deve ser instruída pelo padrão perfeito da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por
efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. No Salmo 119, versículo 11, o salmista disse: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. No versículo 34, também do Salmo 119, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Versículo 80, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Suprimir a consciência ou violá-la deliberadamente é mortal para o nosso bem-estar espiritual. Desobedecer à consciência é em si um pecado, mesmo que a consciência seja ignorante ou mal informada. Veja o que diz Romanos capítulo 14, versículo 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Portanto, aquele que sabe, Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Suprimir a consciência é equivalente a queimá-la com ferro quente, marcá-la com ferro quente, assim como o gado é marcado com ferro para que ele tenha a identificação de quem é o dono, tornando-a insensível e, portanto, eliminando perigosamente uma defesa vital contra a tentação. Em 1 Timóteo 4:2, Paulo escreveu a Timóteo: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 1 Coríntios 8:10, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Paulo, portanto, deu grande importância ao valor da consciência limpa. Seu discurso de despedida aos anciãos de Éfeso começou com estas palavras, Atos 23:1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varãos e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Ele disse a Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. 2 Timóteo 1:3. Em sua defesa a Félix, ele disse em Atos 24:16, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Uma consciência contaminada, se tolerada ou reprimida, torna a integridade real impossível. Até que a consciência ferida seja limpa e restaurada, a culpa atacará a mente. Suprimir a culpa pode aliviar a culpa, mas não elimina o fato da culpa. A culpa e a inocência são mutuamente exclusivas. É impossível que as duas estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou a pessoa se sente culpada, está culpada por alguma coisa, ou a pessoa está inocente com relação a alguma coisa. Mas estar mais ou menos meio inocente, meio culpado é impossível. Em outras palavras, a pessoa que desonra e depois ignora a sua própria consciência não é, por definição, uma pessoa íntegra. Ou seja, estar consciente de que fez algo equivocado, algo errado, tem a culpa e ignora isso, fazendo de conta, fingindo de que está tudo bem, de que não há problema nenhum, essa pessoa não é uma pessoa íntegra. Uma consciência turva, portanto, mina o requisito básico de toda a liderança.
Paulo garantiu aos coríntios que sua própria consciência estava completamente limpa. Ele não mentiu para eles, ele não os enganou, não havia falado mal de ninguém, ele não poderia mencionar nenhuma autoridade superior à sua própria consciência para provar isso. Então, ele bravamente fez exatamente isso. Isso não era algum tipo de ostentação egoísta. Veja o que ele disse em 2 de Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça de vida, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Logo, Paulo lembrou-lhes pela experiência própria com ele, que não tinha motivo para acusá-los de ser hesitantes ou pouco confiável. Ele não apenas escreveu e falou com eles em palavras claras e inequívocas, mas também apoiou suas palavras em uma vida de confiança e completa harmonia com o que ensinava. Ou seja, não havia contradição entre a vida, entre a prática de Paulo e o discurso dele. As palavras e as atitudes de Paulo eram perfeitamente harmônicas, concordavam. Paulo falava o que vivia e vivia o que falava. Assim, na verdade, Paulo disse que a doutrina que ensinava era a base da sua perseverança. Assim como Deus é fiel a todas as suas promessas, o próprio Paulo sempre se esforçou por imitar com constância, sendo decidido, diferente, definitivo e fiel à sua palavra. Paulo era a síntese de um homem transparente. As promessas de Deus que Paulo declarou, proclamou fielmente, são inequívocas e verdadeiras. 2 de Coríntios 1:18, Paulo disse: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. A liderança não pode dar-se ao luxo de dúvidas e indecisões prolongadas. Ou seja, tem que tomar atitudes rápidas muitas vezes. Então, neste princípio de liderança número 12 que nós acabamos de ver, nós aprendemos que um líder tem que ter a consciência limpa, tranquila. O que ele fala tem que estar de acordo com o que ele vive e vice-versa. Não pode haver culpa na consciência de um líder bíblico. Precisa haver uma consciência limpa. Por isso ele precisa estar bem com o Senhor e consertando-se com o Senhor e andando na presença do Senhor todos os dias, em todo o tempo, para ser íntegro, como a palavra ordena. Até a nossa próxima aula e que o Senhor esteja te abençoando.